Política do dia. Aí todo mundo reunido, todo mundo no ponto aí. Rapaz, o nosso amigo Nel, nós vamos já falar, nosso amigo Nel firme, mas aí conjuntura política na hora da composição, mas aí continua firme na luta. Como deputado federal, o Elias vai trazer daqui a pouco as informações, os bastidores com o Tássio, com a Edna, da convenção do PTB. Mas antes, a Edna Maciel vai mostrar que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo um trabalho de checagem de 10 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. Vamos ver. As 10 mil urnas já estão no depósito do Tribunal Regional Eleitoral em Teresina. Cerca de 1.200 são reservas. Os técnicos verificam todos os componentes do equipamento, como a memória, por exemplo. Nestas eleições, vão ser utilizadas urnas a partir do modelo de 2010. Quando as urnas retornam das zonas eleitorais do interior e também da capital, quando voltam das sessões eleitorais, durante esses 2 anos a gente mantém essa manutenção, certo, em todas elas. Checagem de bateria, recarregar a bateria, testar todos os componentes, elas vão recebendo uma carga, certo, de 6 horas, que a gente chama de RANI, para que todos os componentes sejam testados. Finalizado o processo de checagem, o TRE começa a distribuir as urnas pelas 69 zonas eleitorais, a partir do dia 8 de agosto. A expectativa é de que até o dia 8 de setembro a distribuição já tenha sido concluída. A partir do dia 18 de setembro até o dia 29, cada zona deve preparar sua urna especificamente para a eleição. O que consiste na formatação do cartão interno, instalação dos programas oficiais para eleição, incluindo tabelas de eleitores e candidatos. Por conta da polêmica em relação à eficácia no funcionamento da urna eletrônica, o TRE tomou mais uma medida. Aumentou o número de urnas que serão auditadas de 3 para 20. Elas serão utilizadas um dia antes da eleição, na votação paralela. Aqui nós temos como exemplo a urna que foi utilizada na última eleição, diferente da urna de 2020, fabricada em 2020, mas que será utilizada nessa eleição. Vocês podem observar em relação ao posicionamento do teclado, que fica mais fácil para o eleitor, e o melhor, essa urna tem o sistema mais moderno e, assim, a votação acontece de forma mais rápida. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pelo aumento do número de urnas auditadas no teste de integridade das eleições ainda no mês de março deste ano. De acordo com o relator da alteração, o ministro Edson Fachin, a ideia é dar ainda mais transparência ao sistema eleitoral. Existe também o processo que a gente chama de votação paralela, que é feito aqui na capital, é feito um sorteio prévio, na prévia no dia anterior à eleição, são sorteadas várias urnas que vão passar por esse processo de votação paralela, que é mais um meio de auditar e comprovar de que não há qualquer problema de vício nos sistemas. E seguindo, falando de eleições 2022, vamos acompanhar agora como foi o PTB, a convenção partidária do PTB, que aconteceu na manhã de hoje. O partido não tem mais candidato ao Senado Federal, abriu mão da candidatura para apoiar Joel Rodrigues e declarou apoio ao pré-candidato do União Brasil ao governo do estado, Silvio Mendes. Vamos ver. Na convenção, o PTB decidiu não lançar candidato majoritário e nem candidatos a deputados estaduais. O foco vai ser a eleição para a Câmara Federal.
por conta da cláusula de barreira. Nós tivemos algumas reuniões no decorrer da semana e aguardava hoje a decisão do NEL, inclusive pela imprensa, que realmente ele está se doando cada vez mais, vindo sendo candidato a deputado federal pelo PTB, para que possamos atingir a cláusula de barreira. É uma grandeza muito grande da parte dele e abre espaço para nós todos apoiarmos o Joel e o Silvio. Investimento também na cota de gênero, com a valorização da participação feminina. É para que mais mulheres possam conseguir alcançar o espaço que nós merecemos ter dentro da política e contribuir positivamente. Nel Lopes desistiu de ser candidato a senador para compor a chapa de candidatos a deputado federal e apoiar Joel Rodrigues, do Progressistas. Eu, depois de refletir bastante, ouvi muitos amigos, conselheiros, que eu posso chamar assim, inclusive tem um casal maravilhoso que me ajuda muito, que me orienta muito, o Anésio Aguiar e a Elizabeth Aguiar, a esposa dele, vieram até mim, outros, o próprio Edson Melo, vários, o Adolfo Nunes, várias pessoas que são meus amigos, conhecem minha história de vida, conhecem minha luta. Quem também recebeu a adesão formal do grupo foi o pré-candidato a governador Silvio Mendes, do União Brasil. Com certeza aumenta a nossa energia, a nossa determinação e seguir em frente, um partido importante, tradicional, que nunca mudou de nome e agora veio para o lado certo. Bom, Eliezer, a gente viu aí que houve essa movimentação da desistência do Nel Lopes de concorrer ao Senado Federal, né? E vai concorrer à Câmara Federal. Ele é candidato a deputado federal. O que se sabia, o que se trabalhava até então era com o seguinte cenário, de que o PTB não teria candidato a governador, apoiaria Silvio Mendes, teria seu candidato a senador. Mas aí no final houve um acerto ali para ficar apenas com a chapa de deputado federal, né? Exatamente, o partido chegou a confessar esse objetivo, que quer apenas cumprir a cláusula de desempenho para continuar com uma sobrevivência política a nível de país, precisa dessa contribuição aqui no estado do Piauí. Para isso, abriu mão de candidatos majoritários, o que seria candidato a senador Nel Lopes, agora é candidato a deputado federal, mas ele garante que não muda seu discurso. Continua sendo um apoiador do presidente Bolsonaro, das bandeiras bolsonaristas, vai continuar militando dessa mesma forma, em busca agora de fortalecer a chapa que vai disputar cadeiras na Câmara Federal pelo estado do Piauí. Edna Maciel, PTB que é radical, né? Radical, por exemplo, o PL é o partido do presidente Bolsonaro, obviamente, isso é muito claro. Apoio. O PL jamais vai se aproximar do PT em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, né? São as duas pontas, né? Agora, o PTB também tem uma decisão de que não pode haver coligação com o PT em nenhum estado. Então é um outro partido também que não quer coligação com o Partido dos Trabalhadores. E agora está nessa situação. O PTB que já foi, você lembra disso? É um dos. Rivalizou ali. Você vê hoje, ó, alguma coisa muda, né? Você vê hoje, na época era senador João Vicente Claudino, pelo PTB, e o governador Wilson Martins pelo PSB. Então o Estado basicamente era dividido entre PTB e PSB. E hoje os dois partidos estão, como se diz popularmente, arquejando, né? Estão quase definhando. Definhando já estão quase acabando, né? Infelizmente, com essa questão das federações, falo infelizmente porque quanto mais esses partidos grandes, históricos, né, como o PTB, como o próprio PDT, né, e o PSDB, que a gente vê que com essas federações e com a história dos últimos anos, vem realmente se definhando, não queria nem usar essa palavra arquejando, né? Usando aqui popular, que é povo. Não, mas é porque é muito forte e é muito... até entristece a gente que vive nesse meio. Por quê? Porque quanto mais os partidos se fortalecem, quanto mais disputas existem, principalmente nesses históricos, mais as pautas ficam interessantes e a democracia é exercida. Como você está falando, realmente, o que estamos vendo agora, eu não esperava que fosse ter essa mudança não, tá? Mas houve a mudança, mas
ele foi firme, né? Ele agora mudou, ele vai ser deputado federal, vai ser candidato a deputado federal, mas o seu partido e o partido não muda de posicionamento. Realmente continuam antipetistas e a gente sabe, né, Douglas e colegas, quem marca essa presença contra a esquerda radical ou de centro-direita, enfim, marca mesmo, já tem um histórico, raramente a gente vê, antes de serem proibidas as coligações, mas raramente a gente se vê água e óleo se misturar. Então conversam, trocam ideias, trocam farpas, mas ficam cada um do seu lado. Em raros momentos, e em alguns deles se juntam, ou alternando palanques, ou então alguns de seus entes fazem acordos em determinados momentos. No caso aí do PTB e no caso também do partido do presidente Bolsonaro, né, que é pré-candidato, PL, também é muito difícil a gente ver se juntarem com o Partido dos Trabalhadores. Tasso, a gente tem o PL, como eu disse, que hoje é o principal rival do PT e vice-versa. Mas parece que essa raiva do PTB, e aí quando a gente fala isso, a gente está se referindo a Roberto Jefferson, essa raiva do PTB, primeiro que isso tem prejudicado o partido, né? Isso tem prejudicado o partido porque, por exemplo, durante muitos anos, o PTB foi aliado do PT. Né? Foi aliado. Quem denunciou a história do mensalão foi o próprio Roberto Jefferson. Uma rivalização dele com o Zé Disseu. Mas ele tinha essa rivalidade com o Zé Disseu, mas mantinha, né, essa proximidade com o ex-presidente Lula. Então, durante muitos anos ficaram ali lado a lado, e muitos parlamentares também reproduziram nos seus estados essa proximidade. E aí agora, para ter essa raiva, digamos, essa raiva cega, essa proibição até de uma provável coligação com o PT, fica difícil. Então isso tem feito o PTB perder muitos nomes, e essa proibição vai fazer perder mais, né? É verdade, Douglas. É complicadíssimo o momento que passa o PTB nacionalmente. O partido, Douglas, não tem nada que se identifique com a sua base. Já teve aí, Tasso, não sei quantos deputados, 30 e tantos deputados federais, né? E hoje se resume a um vereador e vereadores da capital, vereador aqui da capital e vereadores do interior. Mas é preciso, Douglas, destacar que aquele PTB de Getúlio, PTB de Brizola, PTB de João Goulart, era um partido ligado à esquerda, aos movimentos trabalhistas, sindicais. E esse PTB que se apresenta hoje, pós Roberto Jefferson, não tem em nada que se identifique. Eu me dei ao trabalho, Douglas, de procurar a palavra trabalhador no espaço ali em que estava sendo feita a convenção, e não encontrei nenhuma palavra trabalhador, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, assim, eu acho que o PTB, não só o PTB do Piauí, mas o PTB como um todo no Brasil, perdeu a sua origem, perdeu a sua raiz e tenta se reconstruir, se aproximando, claro, do bolsonarismo, se aproximando, claro, do presidente da República, abolindo o vermelho, que fazia parte da identidade também do PTB. E aqui no Piauí, Douglas, tenta se reconstruir, tenta formar pelo menos uma chapa para federal, mas encontra muitas dificuldades. E eu acho que de toda essa situação, o mais interessante, e o Eliezer falou na matéria, é perceber a maturidade, por exemplo, do Léo, né, que abriu mão da sua candidatura ao Senado, e ele falou em maturidade, em conversa que eu tive com ele, para candidatar a deputado federal. Então, chega para aderir à candidatura de Silvio Mendes, para acrescentar um partido histórico à candidatura de Silvio Mendes, um apoio de Joel, mas de fundo eleitoral, eu acho que acrescenta pouco, porque é um partido que se desmobilizou. Mas, claro, acrescenta enquanto aliança, enquanto sigla. Mas o que eu percebi, estando hoje na convenção do PTB, é a ausência de raiz, é a ausência de origem de um partido. Você tem pessoas novas no PTB que não se identificam com a origem do PTB, com o partido em si. É uma sigla que é comandada por Roberto Jefferson, mas, de certa forma, não se identifica mais com os ideais trabalhistas pelas quais ele foi construído. Todo mundo que... porque o partido era, quando ele antes dessa confusão toda aí, ele pegar em arma, antes do Roberto Jefferson enlouquecer de vez mesmo, todo mundo elogiava, porque ele passou pelo que passou, em termos de saúde, em termos de prisão, enfim,
mas conseguiu manter ali o PTB, né? Até ele radicalizar, ele conseguiu manter o PTB com os parlamentares, senadores, enfim. E todo mundo dizia, poxa, muita habilidade. E ele próprio agora está sendo responsável por enterrar o partido com esse radicalismo, com essa, sabe... Um advogado que é um advogado habilidosíssimo, um advogado muito competente, que não lembra da época do impeachment do Collor, foi um dos últimos a ficar ali ao lado de Collor, tem uma capacidade de se expressar muito aguçada, e de repente, rapaz, ele destrambelhou de vez mesmo, começou a atacar inclusive o STF, o Supremo Tribunal Federal, e não dá para entender, O partido realmente está numa situação complicada, deixou de ser um player, um partido que participava ali das grandes decisões para se tornar um partido em busca de sobrevivência, né? Infelizmente, né? Essa é a realidade. Silvio Mendes nega a intenção do União Brasil de lançar candidato ao Senado. Surgiu essa história aí de que o União... Mas eu acho que isso aí é muito mais... Não sei, porque não tem o mínimo cabimento. Especulação. Uma especulação que circulou. Ou então fake news, porque não é possível. Quer dizer, isso é inimaginável. Mas ele falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. O nosso candidato chama-se Joel Rodrigues. O partido está consensuado nesse objetivo? Sim, não pode ser diferente. Não pode. Porque a palavra e os exemplos precisam ser respeitados, precisam ser entendidos como tal. Não se falta com a palavra, não se falta com compromissos, não se falta com o olhar da gente de futuro de um Piauí que a gente quer diferente. E será feito. Expectativa para a convenção do final de semana? Muito boa. Vem gente de todo o Piauí. Muitos não puderam vir, mas todos serão bem-vindos. Aí, um boato que surgiu do próprio partido. Isso. Ou pelo menos comentários. Um membro do partido que estava como pré-candidato a deputado federal foi retirado da chapa e aí começou a comentar, a defender, a se colocar como pré-candidato a senador pelo União Brasil, que está aí muito bem coligado aí na chapa majoritária com progressistas. Então, o doutor Silvio pôs fim às especulações. A decisão do partido é a mesma de sempre, de estar com Joel Rodrigues. Existe a possibilidade, isso é algo completamente descabido, né? Não tem... Não, se não tem vaga para deputado federal, agora vai ser senador, candidato a senador, isso é realmente... Olha, o Tasso falou sobre essa questão, na participação dele, da possibilidade de Samuel apoiar Joel Rodrigues, né? Por conta da ligação com o presidente João Alencar, mas ele já havia declarado apoio ao PT, como um todo, né, Tasso? De cabo a rabo. Aí ele ia tirar o apoio ao ex-governador Wellington Dias para apoiar ali Joel Rodrigues, só esse. Então, realmente é algo que não dá para a gente imaginar. Na política pode tudo, mas é difícil isso acontecer. Mas o pré-candidato progressistas ao Senado Federal falou sobre o assunto. Ainda não tratamos diretamente com o Enzo, mas não só o Enzo, com outros líderes, outros políticos, outros vereadores participam nesse momento desse diálogo. E é bom ter o professor Charles fazendo esse encontro, essa conversa, liderando esse processo dentro de Teresina, porque a gente precisa fortalecer ainda mais, dar mais musculatura a esse projeto na capital. Tássio Cruz, realmente é uma cidade pequena, né? Douglas, pelo que eu conversei nos bastidores da Câmara hoje, a vontade é muito maior do Jeová do que do Enzo, né? Então o vereador Enzo já tem essa ligação com os candidatos da base e ficaria estranho, né, Douglas? Eu peço voto para um no Santinho, voto para outro no outro, entrego 2 para o meu eleitor. Então fica estranho e eu acho que o caminho deve ser mesmo apoiar Joel Rodrigues. Quem estava ali, de certa forma, em dúvida, mas confirmou também, foi a vereadora Terezinha Medeiros, né, que a gente ouviu. E apesar de ter se encontrado e jantado na casa de Rafael em janeiro, ela agora 100% Silvio Mendes mudando de ideia e essa deve ser a tônica daqui para o final da semana que vem. Quem não se definiu ainda, Douglas, vai ter que se definir. Não, e aí, quando falaram sobre isso, a senhora foi lá, almoçou com o candidato Rafael Fonteles. Eu me reúno com quem eu quiser, ela disse. Olha aí, almoça com quem quiser.
Nós conversamos com todos, conversamos com o candidato A, B, C, D, isso para mim e para o povo e para todos nós que queremos o bem do estado do Piauí é uma coisa normal, natural. Agora, o nosso compromisso é com o estado do Piauí e com a nossa Teresina e com o povo. Hoje eu sou pré-candidata, mas sábado acontecerá a nossa convenção, onde vai homologar a nossa chapa, o nosso nome. Eu sou hoje pré-candidata a deputada federal, junto com a União Brasil, porque o estado do Piauí precisa de fato mudar. É hora de mudança. A mudança é agora, porque o Piauí já não aguenta mais 20 anos de atraso. Ô, Aida Maciel, Sim. o problema é que o comentário aí, se não conversar, a senhora pode agora ter almoçado, aí é demais também. Sentar à mesa. Sentar à mesa. Ninguém senta à mesa com o adversário. Exatamente. Olha, mas ela não está falando do almoço, gente. Não é da comida em si, é sentar à também, mesa, na casa e tal. Não, realmente, agora falando sério, nós já ouvimos essas especulações, ou mesmo já soubemos de vários contatos, mesmo lá na Câmara, a gente sabe que já aconteceu de sentar com o Rafael, de sentar com o seu opositor. Mas enfim, aí no publicamente tudo bem. Almoçar e conversar e... De repente, quando chega no final, muda de lado. É a política, é da política. E não é nem mudar de lado, né, gente? Acho que, agora falando bem sério, a vereadora deve ter ponderado, deve ter pensado. Deve ter pensado e deve ter seus motivos. Os colegas, como o Douglas disse, que estão sempre lá na Câmara cobrindo, devem saber melhor do que eu os motivos que existem para que a pessoa tome uma decisão. Ela é muito ligada ao grupo do ex-prefeito Firmino Filho, né? Então assim, mas aí, por último, agora ela até mandou pro lado do doutor Pessoa. Um almoço não quer dizer nada. Um almoço eu posso sentar para conversar com vocês no almoço aqui, a gente bater um papo, nem por isso eu concordar com vocês. Mas veja, politicamente eu com determinado candidato. Amiga, há muitos anos da minha casa para almoçar é uma coisa. Agora, o candidato ali e tal, um negócio mais, né? Enfim, foi a decisão dela. Você falava o quê, Elias? Você falou da postura da vereadora Terezinha, ela realmente era da base do ex-prefeito Firmino, a deputada Lucy contribuiu muito com a eleição dela agora em 2020. Foi uma das eleitas pela chapa de Kleber. Exatamente, mas aí a vereadora agora se converteu politicamente para o lado do doutor Pessoa, tem um filho aí no alto escalão do IPMT, indicação dela. Enfim, a dinâmica da política. Você está querendo dizer que isso tem alguma coisa? Ela pode mudar, ela tem direito, né? Pode acontecer. Olha, quem apareceu na convenção do PTB foi o deputado federal Paz Landim. Na verdade, oficialmente ele é do União Brasil, né? Do União Brasil. Mas tem essa ligação com o PTB, enfim. Ele falou sobre a candidatura de Silvio Mendes, falou também sobre a própria candidatura, enfim, acompanhamos aí o que disse o deputado Paz Landim. Eu acho que o Silvio é um puxador experimentado. É prefeito de Teresina várias vezes, ninguém levantou seu ele a suspeito de um palito de posse sequer, a sua honestidade, o seu espírito republicano. Acho que é muito importante o Piauí, no nível dele, governar o Estado. Tássio Cruz. Douglas, o deputado Paz Landim, que com 85 anos, continua firme, né, no dia a dia político. Teve os problemas de saúde recentes, mas esteve lá e nos atendeu. E falou também, Douglas, sobre a candidatura dele. Ele está confiante, viu? Apesar da concorrência lá no União Brasil, ele está confiante em manter o mandato. E conquistar o 10º mandato. E é um nome que tem capilaridade, né? Tem conhecido o deputado Paz Landim. Extremamente popular. Tem história, né? O Tássio fez uma análise interessante sobre o PTB mais original, que ele sentiu falta lá na convenção. Eu acredito que o deputado Paz Landim representa ainda um pouco dessa época. Apesar de ele mudar de partido. É um remanescente, né, dessa época. É um remanescente, isso. É um remanescente o deputado federal Paz Landim, né, que agora teve que ir para o União Brasil, porque para pegar a suplência lá tinha que ir para o União Brasil. Coloca aí o balanço geral aí pro... Comando geral. Comando geral. Balanço geral é ali, não quero tanto falar. O comando geral, o Eliezer, que vai ao ar todos os dias. Começa na AFM o dia. 6 horas da manhã. A partir das 7 é rádio e televisão. Rádio e televisão. Isso. Rapaz, esse Eliezer... É o papoco de audiência, a partir das 7 da manhã na TV O Dia. O slogan é esse,
Comando geral, um papoco de audiência. Então, de 6 às 7 na papoco? rádio, na FM. O dia de 7 em diante, FM e TV também. A senhora quer fazer uma chamadinha pro dia rural também, não? É de domingo? Depois, sábado, domingo, né? No isso? sábado e no domingo, dia rural. Não posso deixar de chamar, não. Vamos fazer 8 aqui da manhã, tá? Fazer Na aqui sexta-feira, também né? um avatarzinho Pois do dia rural. com o Raimundo assim, que elegante. Raimundaço um lado e a Aida do outro. Obrigado, Eder. Obrigado, meu amigo Tássio Eliezer, meu amigo, obrigado. Obrigado a você também que esteve conosco até agora. A gente volta amanhã, às 1h10, logo após o Rota do Dia, trazendo o que aconteceu de mais importante em todo o estado do Piauí. Uma boa tarde, uma tarde muito segura, em todos os aspectos. Nós somos ao Dia TV, do Sistema do Dia de Comunicação. Aqui você pode confiar. Até amanhã.